Quando eu tinha 12 anos, minha avó faleceu e deixou para nós uma casa antiga no interior. Era uma construção imponente, com paredes de madeira escura e um sótão que parecia guardar segredos. Na primeira noite lá, tudo parecia normal até ouvir passos no corredor. Pensei que fosse meu irmão mais novo, até que vi uma silhueta alta parada na porta do quarto. Ele usava um chapéu de aba larga que cobria o rosto, e sua postura era rígida, como se estivesse me observando. Meu coração acelerou, e eu me cobri com o lençol, rezando para que fosse um pesadelo. No dia seguinte, perguntei ao meu irmão se ele havia saído do quarto naquela noite. Ele jurou que não, e sua expressão de confusão me deixou ainda mais assustado. Decidi investigar e subi ao sótão, onde encontramos caixas de objetos antigos da avó. Em uma delas havia um retrato em preto e branco dela ao lado de um homem alto, usando exatamente o mesmo chapéu que eu vi na noite anterior. Minha mãe, pálida, explicou que era o primeiro marido da avó, um homem que desaparecera misteriosamente décadas atrás. Naquela noite, os passos voltaram. Dessa vez, ouvi uma voz sussurrando meu nome vinda do corredor. Peguei uma lanterna e segui o som, mas ele parou na frente do sótão. A porta estava entreaberta e lá dentro, o retrato do homem estava no chão com o vidro quebrado. No espelho do sótão, vi uma figura atrás de mim, mas quando me virei, não havia ninguém. Desde então, nunca mais dormi naquele quarto, e minha família evitava falar sobre o assunto. Mas às vezes, ainda ouço os passos no corredor, e sinto que aquele homem de chapéu nunca realmente foi embora. Minha prima Sofia sempre foi uma pessoa tranquila, mas desde criança sofria de sonambulismo. Ela costumava andar pela casa durante a noite, e nós, familiares, já estávamos acostumados a encontrá-la em lugares estranhos, como o corredor escuro ou a cozinha, sempre com os olhos vidrados e um ar distante. No entanto, tudo mudou naquela noite fatídica, quando ela desceu ao porão. O porão era um lugar que todos evitávamos. Era úmido, escuro, e cheirava a mofo e terra. Lá embaixo, havia um espelho antigo, enorme, coberto por um pano preto que parecia ter sido colocado ali há décadas. Ninguém sabia de onde ele vinha, ou por que estava lá, mas sempre sentimos uma energia estranha ao passar por perto. Era como se o espelho estivesse vivo. Naquela noite, Sofia desceu ao porão. Meus tios ouviram os passos dela, mas, como já estavam acostumados com o sonambulismo dela, não deram muita importância. No dia seguinte, porém, Sofia acordou perturbada. Ela contou que durante a noite, alguém a chamou do porão. Uma voz suave, quase um sussurro, dizia: "Venha mais perto." Ela não conseguia explicar, mas sentia que a voz vinha do espelho. Decidimos investigar. Meus tios, eu e alguns primos descemos ao porão com lanternas em mãos e removemos o pano que cobria o espelho. O vidro estava embaçado como se tivesse sido respirado por alguém, e nele havia rabiscos, feitos com algo pontiagudo. "Deixe-me sair." As palavras pareciam ter sido escritas por dentro do espelho. A partir daquele dia, Sofia começou a ter pesadelos frequentes. Ela sempre sonhava com o espelho, dizendo que via uma figura sombria atrás do vidro, uma silhueta que a observava e sussurrava coisas que ela não conseguia entender. Ela acordava, gritando, suando frio, e dizia que a figura estava cada vez mais perto. Uma semana depois, Sofia desapareceu. Procuramos por toda a casa, reviramos cada canto, mas não havia sinal dela. A única pista foi o espelho, que estava quebrado no chão do porão. O vidro estava estilhaçado, e havia marcas de mãos pequenas nele, como se alguém tivesse tentado sair de dentro do espelho. O pano que o cobria estava rasgado, e havia arranhões profundos nas paredes ao redor, como se algo tivesse lutado para escapar. Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer. Às vezes ouvimos risadas vindas do porão, risadas agudas e sem vida, que ecoam pelas paredes da casa. O pano que cobria o espelho continua aparecendo rasgado, mesmo que o troquemos por um novo. E, em algumas noites, vemos sombras se movendo no canto dos nossos olhos, como se algo estivesse nos observando.
Mas o pior de tudo são os sonhos. Todos nós começamos a ter pesadelos. Sonhamos com o espelho, com a figura sombria que Sofia descreveu. Ela parece nos chamar, nos puxar para dentro do vidro. E quando acordamos, sentimos como se algo estivesse nos observando, mesmo no escuro. Meus tios decidiram lacrar o porão, mas isso não adiantou. As risadas continuam e o pano do espelho sempre aparece rasgado, não importa o que façamos. Às vezes, encontramos pegadas úmidas no chão do porão, como se alguém tivesse caminhado por lá, mas não há ninguém. E, em noites de lua cheia, juro que vejo o reflexo de Sofia no espelho, mesmo que ele esteja quebrado. Ela parece estar tentando nos avisar de algo, mas não consigo entender o que. Agora estamos pensando em nos mudar, mas tenho medo de que isso não seja suficiente. Tenho medo de que o espelho, ou o que quer que esteja dentro dele, nos siga. E pior ainda, tenho medo de que Sofia ainda esteja lá, presa em algum lugar entre este mundo e o outro, tentando escapar. Às vezes, quando estou sozinho em casa, sinto uma presença ao meu lado. É como se algo estivesse respirando no meu ouvido, sussurrando as mesmas palavras que Sofia ouviu. Venha mais perto. E por mais que eu tente resistir, sinto uma vontade inexplicável de descer ao porão e olhar para o espelho, mas tenho medo do que vou encontrar do outro lado. Voltando de uma festa, meu amigo e eu decidimos pegar um atalho por uma estrada deserta, cercada por árvores retorcidas que pareciam formar sombras inquietantes sob a luz fraca da lua. O silêncio ali era opressor, quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo vento assobiando entre os galhos secos. De repente, o carro enguiçou sem explicação. O painel piscou freneticamente antes de mergulhar em completa escuridão. Saímos para verificar o problema. E foi então que vimos uma criança de vestido branco correndo entre as árvores. Seus movimentos eram erráticos, como se não tocasse o chão. O ar ao nosso redor ficou gelado, e um cheiro de terra molhada e ferrugem invadiu nossas narinas. Tomados pelo pavor, voltamos apressados para o carro. Mas antes de abrir a porta, percebemos que a criança agora estava parada bem no meio da estrada, encarando-nos com olhos totalmente negros e um sorriso distorcido que se alargava além do natural. Sentimos um peso invisível sobre nossos ombros, como se algo estivesse nos pressionando para o chão. Meu amigo tentou desesperadamente girar a chave na ignição, mas o carro não respondia. Então, sem qualquer aviso, o rádio ligou sozinho, sintonizando uma estática perturbadora. Em meio ao ruído, uma voz rouca sussurrou: "Não deviam ter vindo." De repente, o motor ligou sozinho, e as portas trancaram automaticamente. O carro acelerou como se fosse conduzido por uma força invisível, nos arrastando pela estrada. À medida que nos afastávamos, vimos pelo retrovisor a criança de pé no meio da estrada. Mas agora ela não estava sozinha. Figuras altas e magras, com membros desproporcionais, emergiam da floresta ao seu redor, observando-nos com expressões vazias. O medo nos impediu de olhar por muito tempo. Desde aquela noite evitamos aquela estrada a qualquer custo. Mas meu amigo jura que algumas semanas depois, viu a mesma criança parada em seu quintal, imóvel, observando-o. Toda noite, sempre à meia-noite, ele ouve leves batidas na janela, e quando olha, só encontra pegadas de lama no chão. O pior é que, toda vez que passo perto daquela estrada, o rádio do carro ainda sintoniza a mesma estática, e, se escuto com atenção, posso jurar que há algo por trás do chiado, me chamando pelo nome. Na casa da minha tia havia um quarto sempre trancado. Ela dizia que era para hóspedes, mas nunca permitia que ninguém entrasse. O corredor que levava até ele era sempre mais frio do que o restante da casa, e um cheiro de mofo e cera queimada impregnava o ar. Certa noite, enquanto nos preparávamos para dormir, ouvimos risadas vindas do quarto. O som era infantil, mas carregava um tom distorcido, como se várias vozes se sobrepusessem em um eco sinistro. Meu primo e eu trocamos olhares assustados e decidimos investigar. Giramos a maçaneta com cuidado e, para nossa surpresa, a porta se abriu sem resistência. A luz do corredor revelou a cena macabra.
Bonecos de porcelana alinhados na cama, todos virados para a porta, como se nos esperassem. Seus olhos negros brilhavam à luz fraca, e um deles parecia ter um sorriso diferente, ligeiramente torto, como se tivesse se movido. Fechamos a porta apressadamente e voltamos para nossos quartos, tentando esquecer o que vimos. Mas na manhã seguinte, quando minha tia finalmente abriu a porta novamente, os bonecos estavam de costas para nós. O ar dentro do quarto estava gelado e um murmúrio quase inaudível parecia se espalhar pelo ambiente. Foi então que minha tia, visivelmente nervosa, confessou que os bonecos pertenciam à sua irmã falecida, que morrera naquela sala décadas atrás em circunstâncias trágicas. Nunca quis falar sobre isso, mas desde então, coisas estranhas aconteciam naquele quarto. Objetos mudavam de lugar, portas batiam sozinhas, e sussurros podiam ser ouvidos na calada da noite. Naquela mesma noite, o terror atingiu seu ápice. Passos ecoaram pelo corredor, se aproximando devagar do nosso quarto. O som de unha arranhando madeira nos paralisou. Quando finalmente criamos coragem para olhar, encontramos os bonecos no chão, todos quebrados, com os olhos arranhados e bocas abertas como se estivessem gritando. Nunca mais dormimos naquela casa. Minha tia se recusa a falar sobre o que realmente aconteceu naquele quarto, mas, às vezes, quando passo pela rua, ainda vejo a sombra de alguém observando pela janela, mesmo sabendo que a casa está vazia há anos. Meu avô tinha um poço abandonado no quintal, uma estrutura antiga e coberta de musgo que ele sempre evitava olhar por muito tempo. Quando perguntávamos, ele apenas desviava o olhar e murmurava que era perigoso. Certo dia, movido pela curiosidade infantil, joguei uma pedra lá dentro esperando ouvir o som do impacto na água. Mas em vez disso, um gemido abafado ecoou das profundezas. O som me arrepiou dos pés à cabeça. Nos dias seguintes, comecei a ouvir algo estranho. Uma voz feminina, fraca e distante, sussurrava meu nome ao cair da noite. No início, pensei ser o vento, mas a entonação era clara, insistente. Quando contei ao meu avô, ele empalideceu de imediato. No dia seguinte, sem explicação, ele lacrou o poço com concreto, suando e evitando me encarar. Anos depois, a verdade se revelou. Descobri, por meio de parentes, que sua irmã mais nova havia desaparecido quando criança, e ele nunca falava sobre isso. A suspeita sempre rondou a família. Será que ela caiu no poço? Mas meu avô jamais respondeu. Recentemente voltei àquela casa. O quintal estava tomado pelo mato e o poço, apesar de concretado, apresentava rachaduras. Então, ouvi a mesma voz, agora mais nítida, me chamando pelo nome. Um frio cortante percorreu minha espinha, e contra todo instinto me aproximei. Quando cheguei à beira da estrutura, algo puxou minha manga. O toque era gélido e insistente. Meu coração disparou e corri sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela casa, mas desde aquela noite, sonhos estranhos me atormentam. Sempre escuto a voz, sussurrando no escuro. Eu ainda estou aqui, e o pior de tudo, às vezes acordo com a sensação de que alguém está me observando da beira da minha cama. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para ver mais vídeos assustadores como este. E se você tem uma história assustadora para compartilhar, envie pra gente. Até logo!